e feliz porque podemos falar sobre como ser um agente de reconciliação. O hino que encerra essa canção em um ritmo bem nosso ritmo nordestino, que eu lhe digo que há tanta coisa que devemos valorizar. Eu vi certa vez as pessoas dando ao diabo o que não é dele. O diabo não tem nada. Tudo que ele vem ter porque ele roubou, matou, enganou, mentiu, porque as coisas são de Deus. E se há algo que nós devemos nos alegrar é porque o nosso Deus, por sua infinita bondade, concede graça e salvação. Amém. Estava lendo hoje na igreja um texto que Paulo, quando fala a Timóteo, um vocacionado, um agente de reconciliação, e mais uma vez testemunha de quem era ele. Ele diz: eu era blasfemo, perseguidor, e ele diz: mas Deus, por sua infinita graça, me alcançou, e ele atribui a Cristo Jesus. Queridos, eu tenho 50 anos de idade, boa parte da minha juventude, eu lhe digo que eu desperdicei, porque eu fui usuário de substância química. Morei ali no bairro do Ibura, no qual, por esses dias, estamos ainda em oração pelo bairro do Ibura, que novamente está vivendo os flagelos das chuvas, dos morros que ali, eu lhe digo, eu morei por muito tempo no bairro do R4 e nós brincamos que era um morrinho bem legal. E a gente dizia que era o cuscuz, por isso que era a moral. A gente sempre tinha algo para falar e sorrir, falando de onde a gente morava. E gosto do bairro do Ibura. E ali morei naquela comunidade e lhe digo que foi uma vida muito sofrida. Mas eu lhe digo que me constrange falar exatamente de tudo que eu vivi. Me constrange, eu não falo com alegria. Porque há um hino do nosso zinário, se eu tivesse 1000 vozes. Claro que é quase que uma utopia, que é impossível alguém ter 1000 vozes, só temos uma. Apesar que a nossa voz pode ter alcance. Digo aos irmãos que por muito tempo sofri pela dependência, não fui usuário de crack, porque de alguma forma, quando ele chegou na região metropolitana de Recife, foi um período onde Deus já estava me resgatando, quando ele usou a vida do meu irmão Daniel para ser um instrumento de reconciliação para a minha vida. Amém. Daniel passou a trabalhar comigo, eu tinha uma pequena empresa junto com meu pai, e Daniel por 2 anos me discipulou sem eu ser um crente em Jesus. E ele me ensinou a manusear a Bíblia por 2 anos. Todo dia ele tinha 5 minutos da sua devocional. E a sua devocional era com um maconheiro. Era eu. Eu não falo isso com alegria, eu falo com tristeza, mas era eu. Muitas vezes já tinha usado e até abusado da substância química. Foi quando, ainda nesse período que ele estava me evangelizando, que eu comecei a usar cocaína, aí que ficou pior. Mas meu irmão não desistia de falar de Jesus para mim. Ele usava toda manhã 5 minutos para me ensinar o livro de Mateus. Ele falou certa vez sobre a genealogia, que quem dificilmente quer ouvir uma mensagem de genealogia. Mas meu irmão falava sobre a genealogia que está no livro de Mateus. Certa vez ele me disse: está vendo esse Davi? Não valia nada. E quando ele disse isso, por que Davi não valia nada? Ele me contou a história de Davi. E por muito tempo aquilo mexia comigo, porque eu dizia: Davi não valia nada e Deus chamou ele segundo o coração dele. Como Davi não valia nada, que dificilmente alguém não conhece o Salmo 23. Se Davi não valia nada, tantas canções não estão dentro dos salmos de Davi. Quantos de nós, agora crentes em Jesus, não cita o Salmo 51 quando está envolvido na atmosfera do pecado ou até caiu no pecado? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalado. Salmo 51, verso 10. Mas eu lhe digo, meus irmãos, era casado nesse período, a irmã Silvânia, estamos casados há 32 anos, e indo agora para mais uma etapa, né, Silvânia? Eu cheguei nos 50 primeiro e peço que os irmãos sempre orem por mim, porque eu nunca me relacionei com uma mulher com 50 anos. Né? Está chegando ela com 50, vou ter que aprender. Ela lá em casa vai bater em mim, viu? Mas eu vou apanhar pelos motivos corretos. Mas não, ela sabe que é natural. E eu espero em Deus que outros cheguem também a essa oportunidade de completar 50 anos também.
que outros também possam chegar a conviver por mais de 32 anos, aos jovens casais que estão aqui. Porque lhe digo que durante quase 10 anos o nosso casamento foi coisa para esquecer. Sofremos muito. Fiz sofrer e sofria. Quem não está reconciliado com Deus sofre, mas também faz alguém sofrer. A minha mamãe sofria muito pela dependência. Um dos momentos memoráveis foi uma vez que cheguei em casa, depois de uso e abuso de substância química. Muitas vezes chegava em casa não só embriagado, mas drogado. Morava no primeiro andar, minha mãe na casa de baixo, só que o evangelho chegou primeiro com a minha irmã, chegou na minha mãe, e agora o inferno comprou uma briga com duas mulheres que aprenderam a orar. E toda vez que eu chegava no portão da minha casa, estava minha mãe de joelho, e ela abria a janela e dizia: Senhor, muito obrigado. E aquilo era estranho, porque era para minha mãe me... Aqui há costume de dizer, quando alguém reclama com alguém levou um gato, né? Então eu vou usar essa linguagem que eu gosto também. Minha mãe dá um gato. Não, minha mãe estava agradecendo a Deus. Só que o evangelho chegou na minha casa, na esposa, chegou nos filhos. Naquele momento era interessante que no domingo a minha esposa, junto com a minha mãe, iam para a igreja com meus filhos. A coisa era esquisita. Queridos, o fato é que Deus ele tem um plano. E este plano, ele não vai depender do que eu vou fazer. Não vai depender do que nós iremos fazer. O fato é que quem ele chamou e vocacionou vai fazer de uma forma ou de outra. Eu gosto quando eu abro o livro de Lucas, e lá diz que no verso 11, que os irmãos queiram abrir, Lucas, capítulo 11. Porque é bem provável que nesta noite aqui, onde nos reunimos, é bem possível que alguns de nós queremos ver um sinal. Queremos ver que Deus fez algo extraordinário na vida de alguém. Porque é para isso que um testemunho muitas vezes serve para que outros também se sintam impelidos a lembrar que Deus continua agindo, abençoando, curando, transformando, salvando, libertando. Pessoas que não serviam para nada, Deus muda a trajetória. Eu lhe digo que há um jargão, muitas vezes no meio dos amigos, que diziam pessoas que não servem para nada, não servem para escuro, não servem para sombra. E um amigo me dizia: não é só isso, muitas vezes vira água de coentro. Eu não sei quem aqui já teve o desprazer de esquecer o coentro em uma vasilha e depois que aquela água estiver mal cheirosa, tocar nela, no mínimo. É algo aterrorizante. Meu amigo dizia: tem gente que vira até água de coentro, porque até hoje eu não sei para que serve água de coentro. Não serve para nada, né, Nilson? Mas, queridos, é bem possível que nós queremos também um sinal. O texto no capítulo 11, verso 29 do livro de Lucas, diz que começa a fluir uma multidões, e diz que Jesus ali passa a dizer, verso 29 do capítulo 11, essa geração perversa pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. É por isso que o primeiro ponto, que o que eu vim dizer a essa igreja aqui, é que o verdadeiro sinal é saber que esse agente de reconciliação iniciou com Jesus, quando ele assumiu a pessoa, assumiu a figura, tornou-se um de nós sem ser pecador, e pagou o preço, para que agora, comissionados, fôssemos também esse agente. Se Jesus citou Jonas, quer dizer que Jonas tem valor. Não é uma história qualquer, não é uma novela qualquer. Porque alguns chegam a dizer que a literatura, que muitas vezes dizemos novela não é da Globo. Novela é uma literatura, é uma forma de informar, é uma forma de passar uma informação, é uma forma de enriquecer. E provavelmente alguns chegam a dizer que o livro de Jonas é exatamente esse tipo de literatura, uma novela, que vai se desenrolando nos nuances de cada capítulo. Mas veja aí no verso 1 do capítulo 1 do livro de Jonas: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo.
Queridos, eu quero só pegar nesse ponto. Jonas tinha família. Jonas tinha pai, está aqui o nome do pai. Se o nome de Jonas foi dito, mas além disso, o nome do pai, demos mais importância ao texto. Porque se refere a alguém muito importante, principalmente para Deus. Posso ser que você olha até para dentro da sua própria casa e diz qual é o valor que minha casa tem, qual é o valor que meu pai tem, qual é o valor que a minha mãe tem, qual é o valor que meu esposo tem, qual é o valor que a esposa tem. Mas eu lhe digo, queridos, que o grande valor é porque Deus, Ele chama pecadores. E lhe digo, porque Deus chama pecadores. Não é porque Jonas era filho de Amitai, não. Deus não chamou você, não é porque você tem pai, porque tem mãe. Deus não chamou você, não é porque você tem esposa. Deus não chamou você, não é porque você tem esposa. É porque Deus tem uma missão. Amém. E a missão, ele começa a dizer a Jonas, te prepara, e vai à cidade de Nínive. E clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Diz que Jonas se propõe a ir, mas para ir para distante. Sabe qual é o grande problema que muitas vezes vamos ter? É que muitas vezes nós queremos nacionalizar Deus. Nós queremos nacionalizar Deus muitas vezes não só no contexto geográfico, a geografia. Como se Deus só fosse Deus em Terezinha. Como se Deus só fosse Deus em Bom Conselho. Como se Deus só fosse Deus ali em Brejão. Como qualquer outras 27 cidades que fazem parte do extremo agreste. Deus não é só Deus em Garanhuns, Deus não é só Deus no Grande Recife, no Recife, ou em qualquer estado da nossa federação. O nosso Deus é Deus em todo o tempo e nunca deixou de ser. Amém. Ela sempre há de ser, por isso que ele é chamado de eterno, a forma mais simples de chamar o nome dele. O nome dele muitas vezes se atribui a dizer que é Jeová, que eu lhe digo que não é. A forma de Jeová é a forma transliterada do Yahvé, o Todo-Poderoso, aquele que é eterno, sempre foi, sempre será. E quando ele diz a Moisés, eu sou o que eu sou, e o próprio Deus diz, eu sou, não há ninguém antes dele, nem depois dele, ninguém como ele, é único. Amém. E quando digo isso, Jonas não entendia isso. É bem possível que muitas vezes pensamos assim quando estamos envolvidos nos nossos próprios problemas, quando estamos envolvidos na nossa própria visão de mundo. Jonas estava envolvido em uma visão de mundo dele, e foge para Tarso para não ir para Nínive, porque ele provavelmente só entendia que Deus só ia agir em meio a seu povo. E disse, Nínive não dá. Olha o preconceito de Jonas com Nínive, povo violento. O livro de Ezequiel diz que aquele povo, ele tinha prazer em matar. Imagine alguém negociar com os ninivitas, dizer, olha, você não vai me matar não, porque eu vou lhe dar ouro. Ele fez, não, pode ficar com o seu ouro, que eu quero lhe matar. Porque era o prazer que eles tinham. Era a cultura que eles tinham, de cortar a cabeça de alguém e colocar no poste. Imagine o Vale dos Ossos Secos, sempre escrito em Ezequiel. Era o prazer dele juntar gente morta para dizer, tenham medo de mim. Imagine que se houvesse uma guerra deflagrada aqui entre duas cidades, e a cidade que prevalecia sobre a outra agora era matar o povo e deixar no meio da praça apodrecer e virar carniça, até ficar só os ossos, para que houvesse o medo, o desespero, para que ninguém mais pudesse levantar para atrapalhar. Tem este povo que Jonas tem preconceito, Jonas ele é nacionalista, Jonas tem uma visão de mundo muito opaca, presa a ele mesmo. E eu lhe digo, meus irmãos, Deus agiu e vai continuar agindo. Pessoas como eu, que ele um dia chamou pela salvação. Amém. Quando o Filho do Homem liberta, verdadeiramente somos livres. Não é que não irei pecar. E diga aos irmãos, infelizmente, nunca vou poder prometer que não vou pecar. E lhe digo, se alguém prometer isso, sinto que a frustração é enorme. Porque eu descobri, lendo as Escrituras, que eu só vou deixar de ser pecador ou quando eu morrer, ou Jesus voltar antes. Aí deixaremos. Porque, infelizmente, se não peco fazendo, peco pensando, peco desejando. E de vez em quando, eu tenho que, muitas vezes, até confessar. E está aí minha esposa que diz. Muitas vezes, em algumas situações, ela diz, mas Gero, está correto isso? Que ela me chama de Gero. Diz, ainda bem que a misericórdia se renovou lá de manhã, porque agora eu seria consumido.
Queridos, por que eu estou trazendo essa palavra? Porque Jonas foi chamado. Abra aí capítulo 3 de Jonas. Alguém pode ler para mim o verso 1? A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Amém. Só volta um pouquinho, Vigílio. A palavra do Senhor Quantas vezes? veio com esta a segunda vez. Amém. Deus não desiste. É bem possível que aqui vamos encontrar pessoas e dizer: pastor, você não tem noção. Eu tento, não consigo. O senhor está falando aí de dependência. Queridos, eu conheço pessoas que ainda não se reconciliou com Deus, com sua igreja. Mas Deus livrou do crack o meu irmão. Sabe como foi que eu conheci a região do Extremo Agreste? Com meu irmão. Meu irmão começou a usar crack, começou a furtar coisas dentro da nossa casa, começou a furtar coisas dentro da nossa empresa. Silvânia há de lembrar que várias vezes eu tinha que buscar minha motocicleta, que era a motocicleta da empresa, junto aos traficantes, porque o traficante ficou com a minha moto porque vendeu droga, segundo ele, fiado. Eu lhe digo uma coisa: nenhum comerciante vende nem bebida fiado a um dependente. Eu não conheço ninguém que vende cachaça, vou usar o termo mais simples, a um dependente de álcool. Não vende. E como é que ia vender? Meu irmão dependente? Não. Ele simplesmente viu a oportunidade de que aquela moto ficaria presa e ele ganharia mais dinheiro. E foi isso. Várias vezes fui resgatar a minha motocicleta, que era a motocicleta da empresa que meu irmão empenhou. Por várias vezes ficávamos em desespero, esperando onde encontrar meu irmão. E muitas vezes durante a semana um telefone tocava, era o gerente de algum hotel ali da região, que dizia: vem buscar seu irmão, que já faz 4 dias que ele está aqui. 4 dias, e chegava lá, encontrava meu irmão com esse dedo polegar aqui, em carne viva, porque o dependente do crack, por tanto insistir, queimar a brasa, para queimar a cinza, para que queime aquela pequena pedra que custou R$10, aquela insistência no isqueiro, come o dedo. Muitas vezes é o dedo dele sangrando, e várias vezes chegar naquele lugar, pagar, porque meu irmão fez dívida, colocar ele dentro do carro, e não adiantava questioná-lo porque ele perdeu a razão. Um dependente químico não tem razão. Ele não vai entender um sermão moral de ninguém. Sabe por quê, queridos? Deus colocou um propósito no meu coração, que Deus, quando chama alguém pela primeira vez, não quer dizer que Deus não vai chamar uma segunda vez. E a nossa esperança é que Deus também chamasse meu irmão pela segunda vez. Porque, queridos, possa ser que eu não caí, não tive recaída com substância química, mas muitos de nós podem não ter caído com substância, seja com álcool, seja com qualquer outra substância química, seja lícita ou ilícita, mas cai no pecado e Deus não abandona. Amém. Será que temos a consciência que Deus não abandonou quando caímos? Será que nós vamos olhar para a Bíblia e dizer que está tudo perdido? Não, não tem nada perdido. Deus sempre chamou, e diz o hino do nosso hinário para culto cristão: busca com ternura, porque Ele é o bom pastor. Amém. Eu gosto da letra: achou-me na miséria, salvou-me com amor. Em uma dessas, cai e levanta do meu irmão, e encontramos o desafio jovem de Garanhuns. Mas, pastor, por que o senhor não está falando do senhor? Estou falando que a gente, quando é reconciliado, leva outros para se reconciliar. Acompanhei meu irmão, passou o primeiro internamento, pastor Miguel, um argentino que está em Garanhuns, que eu lhe digo que quando eu conheci ele a primeira vez, eu disse: isso aí é mais maconheiro do que eu. Uma tatuagem de que me perdoe as tatuagens, quem quiser usar que use. Eu não tenho, não discrimino quem usa. Mas tatuagem de castanha, de caju, meu irmão Marco, acredito que é o fim. Certa vez tinha um garoto lá conversando comigo, me mostrando a tatuagem.
Eu disse a ele, tu estava preso em qual cadeia aqui? Não, não, isso é tatuagem de cadeia, você fez com caneta. Você está marcado para sempre. Qualquer uma pessoa que conhece tatuagem vai dizer que você comeu no mínimo um ano de cadeia para estar com tatuagem. E tatuagem de castanha de caju. A pessoa é capaz de perder o braço. Pastor Miguel tem uma. E eu disse, Pastor Miguel, o senhor não me leva a mal não, mas eu já fui maconheiro, mas o senhor acha que é mais do que eu. Ele colocou para aqui, homem de Deus. Abençoou meu irmão. Meu irmão sai novamente de Garanhuns para voltar para casa, cai novamente, volta novamente para Garanhuns. Só, queridos, que dessa vez foi diferente. Nosso Deus colocou uma noite de Natal, Silvânia há de lembrar. Sempre trabalhei com a minha igreja, a primeira igreja batista em Dos Rios, no bairro do Ibura, o R10. Houve o culto, saí lá da igreja, era mais de 9 horas, para que a gente viesse para Garanhuns para participar de uma ceia. O pastor viu a aflição do meu irmão e disse, não, ninguém serve a ceia até o irmão dele chegar. E chegamos mais de meia-noite, não foi, Silvano? E meu irmão sai da mesa, parte na carreira, se abraça comigo, me chamando de pai. Embora nunca poderei ser o pai dele. Porque ele é meu irmão. Ele tinha pai. E meu irmão nos meus braços, um homem que era muito forte, embora mais novo do que eu, mas a dependência tinha destruído ele fisicamente, emocionalmente, mas agora Deus estava dando os primeiros passos de restauração. E eu lembro que ele me leva até a mesa e disse, meu irmão vai orar para a gente poder cear. A gente orou. Meu irmão volta para Recife. Com 6 meses tem uma recaída. Eu vou buscá-lo novamente dentro de um hotel. Ele entra dentro do carro de cabeça baixa. Eu disse, tem que voltar de novo. Ele disse, quando eu me acalmar, a gente conversa. Aí à noite a gente se reuniu na família. Ele disse, eu não quero voltar para Garanhuns. Porque a solução não está em Garanhuns. A solução está aqui. Vocês estão me amando. E esse amor de vocês me constrange a mudar. Me ajude a mudar. Estamos entrando agora provavelmente para 12 anos que meu irmão não é mais o usuário de crack. Não vai demorar para ele voltar agora a se reconciliar com a igreja dele, que ele se converteu primeiro do que eu. Veio a palavra do Senhor segunda vez. Essa segunda vez, possa ser para alguns de nós aqui. Possa ser que alguns aqui vivendo lutas terríveis. Família, sua própria vida. E possa pensar até que Deus esqueceu de você. Não. Eu não sei quantas segundas vezes pode acontecer em nossas vidas. Sabe por quê? Jonas aprendeu no capítulo 2 o que é estar com Deus. Jonas 2, eu choro. Principalmente o verso 7. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Amém. Para ter a segunda vez, Deus começou a agir na vida de Jonas. Amém. Por isso que nós vamos orar. Para que você seja esse agente de reconciliação. Amém. Eu não sei se essa segunda vez é você que está precisando. Eu não sei se essa segunda vez é alguém da sua família que está precisando. Eu não sei se essa segunda vez seja um amigo ou uma amiga na escola, aonde você trabalha, dentro da sua casa. Mas a segunda vez é a segunda vez de Deus, não é a sua. Porque quando Deus age, é para salvar e para restaurar. E Ele não vai enviar anjo. Eu já vi pessoas dizendo, Senhor, envia um anjo. Eu não peço. Porque eu nunca vou saber que anjo, quando aparecer, se ele é bem ou ruim, ou mal. Eu não sei. Eu não sei. Porque a Bíblia não diz. A Bíblia diz que um anjo só matou um monte de gente. Um anjo. É por isso que Deus não vai enviar anjo.
Deus vai enviar gente, pessoas. Amém. Glória a Deus. Deus não vai enviar pedra, porque tem quem clame, somos nós. Amém. Vamos pedir, Senhor, se essa segunda vez sou eu, me dá essa segunda vez. Amém. Se essa segunda vez é na vida de alguém, permita que eu seja essa segunda vez na vida de alguém, mas eu seja esse agente de reconciliação. Amém. Porque eu fui reconciliado. Amém. Vamos ficar em pé? Possa ser, queridos, que seja exatamente este momento que Deus quer falar ao seu coração. Que essa segunda vez seja fruto. Porque dentro de você também o coração pode ter desfalecido. Como Jonas disse no verso 7 do capítulo 2. A grande questão é que Jonas colocou o Senhor no meio da confusão dele. Amém. Eu me lembrei do Senhor. É hora de lembrar do Senhor. Fazer menção do nome dele. Fecha teus olhos. Sendo remido por Cristo na cruz, vivo gozando no reino da luz, cheio da graça que vem de Jesus. Cada momento, Senhor, me conduz. Cada momento me guia ao Senhor. Cada momento dispensa favor. Sua presença me otorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Ó Deus querido, tu sabes quantos de nós a alma está desfalecida, porque perdeu a esperança em meio às confusões, às tribulações, a própria ansiedade. Quando, ó Deus, estamos desejosos a ver transformação, possa ser que até em nós mesmos, em ver transformação, ó Deus, no esposo, na esposa, nos filhos, a desejar ver transformação dentro da casa, o pai, a mãe. Ó Deus querido, a ver transformação naqueles que aprendemos a amar. E quando, ó Deus, percebemos que o Senhor já nos chamou uma primeira vez e tendemos mais a ir para onde o Senhor não orientou que fôssemos e fomos. Alguns de nós, ó Deus, já aprendeu o que é estar em uma terra distante. Mas, ó Deus querido, faz nos lembrar de Ti. Faz nos lembrar e fazer menção do Senhor. Ó Deus querido, eu quero Te pedir por mim e Silvana, que a gente jamais venha desfalecer em orar por nossos filhos. Que o Senhor chame nossos filhos a segunda vez. Que o Senhor chame todo pai, toda mãe que clama pelos filhos, para que eles ouçam o Teu chamado, o chamado da segunda vez. Eu quero Te pedir, ó Deus, por aquele ou por aquela que nesta noite tem tanta necessidade de ouvir a Tua voz chamando a segunda vez, porque percebeu que sua alma estava desfalecendo e esta noite lembrou de Ti, Senhor. E é bem possível que orações aqui feitas subiu ao Teu santo templo, Senhor. Agora, pois, ó Deus, queremos vida. Eu quero Te pedir, ó Senhor, por esta igreja, e seja um agente de reconciliação, porque eles foram reconciliados, e assim, ó Deus, faz em nosso meio um milagre da transformação. Amém. Glória a Deus. Sabes quantos de nós, ó Deus, necessitamos de conversão dia após dia. Por isso, ó Deus, somos Teus filhos. Amém. É a nossa maior identidade. É o nosso maior bem. Te pedimos, ó Deus, Amém. ajuda-nos a sermos esse agente. Em nome de Jesus. Mas só poderemos ser se formos reconciliados. Amém.
Por isso, Deus, eu te coloco esta vida que te pede essa reconciliação. Porque o coração tenta acusar, tenta enganar. E ainda até conhece que maior é o Senhor do que o seu próprio coração. Mas aquele que engana tenta de todas as formas. Por isso, Senhor, dá esta ordem a segunda vez. Amém. A nós que somos teus filhos, dizemos tuas testemunhas, Senhor. Amém. Testemunhar onde caímos. Testemunhar, ó Deus, as vezes que devemos confessar. Testemunhar que precisamos sermos chamados pela segunda vez. Os irmãos podem sentar. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui, o que sabe fazer. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer